Boa noite, amada igreja do Senhor Jesus. Boa noite você que nos assiste pela internet. Estamos aqui mais uma vez para adorar e cultuar o nosso Deus, e que louvores maravilhosos, que momento glorioso na presença do Senhor Jesus, um momento onde nós estamos aqui para nos derramar diante dEle e para dizer que Ele é tudo para nossas vidas, e como nós cantávamos aqui, os nossos votos, que nós estaremos sempre com Ele até o último dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes esse sábado? Diga amém. Glória a Deus, estou muito feliz. Nós estamos dando agora o encerramento dessa série de mensagens maravilhosas da Jucard, com o tema Decisão, onde nós aprendemos várias visões interessantes sobre como nós, como seres humanos, como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus, devemos tomar postura e devemos nos decidir em prol da palavra, em prol do reino de Deus. Amém? Peço que a amada igreja do Senhor possa abrir um texto muito conhecido, Lucas 17, Evangelho segundo Lucas 17, versos 5 ao 6. Versos 5 e 6. Lucas 17, 5 e 6. Peço que o meu pastor possa ler e em seguida nos introduzir em oração. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor neste momento em que tu nos diriges. Tu fazes com que tenhamos aqui a visão de unidade, de congregados que estamos na tua presença. Já desenvolvidos 5 minutos de oração, já tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos, unge-nos, para que possamos acompanhar, recepcionar e absorver tudo quanto já colocaste no coração do teu servo, nosso amado ministro Ed Filho, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já agasalhamos essa palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, glorificado seja o nome do Senhor, que palavra tremenda. Então nós vemos aqui o momento onde os discípulos chegam até Jesus e pedem que ele aumentasse a fé dos discípulos. E Jesus responde aquilo que nós acabamos de ouvir pelo nosso pastor, muito bem lido, mas só para que a gente possa contextualizar aqui até a gente chegar aonde Deus quer falar conosco essa noite. Aqui Jesus estava ensinando e dando várias visões para os discípulos sobre como proceder no reino de Deus, e aqui ele começa a falar sobre o perdão, o poder que há no perdão, que sim, que provavelmente que não haveria como... É inevitável que os escândalos no meio da igreja pudessem vir, mas ele também fala, ai daquele de quem vem o escândalo, ai de quem for aquele o causador do escândalo no meio da igreja. E aí Jesus começa também a falar aos discípulos que mesmo que quando houver esses escândalos, mesmo quando houver algo que o fira dentro do corpo da igreja, dentro dos seus irmãos, você tem que estar disposto a perdoar, não somente uma vez, mas até 70 vezes 7, não somente você ali falar da boca para fora, eu te perdoo, mas você tem que estar realmente disposto a perdoar de todo o seu coração aquele seu irmão. E aí, olhando para isso, os discípulos olhavam, quando a gente pega ali o contexto, nós vemos um povo que era um povo que tinha o costume de tudo era olho por olho, dente por dente, você me fez mal, vou fazer o mal a você, da mesma maneira como você fez o mal a mim. Se você pegou uma ovelha minha, eu vou lá e pego uma ovelha sua. E quando Jesus traz ensinamento, aquele discípulo fala assim, meu Deus, até para servir esse Deus, até para seguir os ensinamentos de Jesus, é necessário que nós tenhamos uma fé imensa. Então eles pedem ali a Jesus, eles pedem a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. E nós ouvimos essa mensagem maravilhosa, que o Senhor respondeu a eles, que mesmo que vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira, arranque-se pelas raízes, vá e plante-se no mar, e ela obedeceria. Então, irmãos, nós iremos falar hoje sobre algo fundamental para a vida de um cristão, que é fé. Nós precisamos decidir diariamente viver pela fé. Nós
precisamos diariamente viver através da nossa decisão de ter uma vida cheia de fé. E quando nós olhamos hoje, irmãos, a grande maioria das igrejas, quando nós olhamos hoje grande parte do que tem acontecido no mundo, nós vemos uma humanidade, foi redundante, nós vemos, né? Nós vemos uma humanidade carnal, uma humanidade caída, uma humanidade que não há mais fé e que não tem mais fé em Jesus, não tem mais fé em nada, não tem mais fé em propósito nenhum, e tudo é motivo de medo, tudo é motivo de angústia, tudo é motivo de preocupação, e nós vemos hoje uma geração que ela é totalmente cheia de traumas, é uma população, uma geração que é cheia de, me fugiu a palavra, ansiedade, por conta que não tem fé em seu coração, a fé em Cristo Jesus. E nós, irmãos, como discípulos do Senhor, nós não podemos viver uma vida sem fé. Nós não podemos viver uma vida como ateus praticantes do cristianismo. Pelo contrário, nós temos que ter cada vez mais em nossa vida um coração cheio de fé. Afinal de contas, irmãos, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A verdade é que desde que nós entramos na igreja, a primeira decisão de nossas vidas em aceitar o Senhor como nosso Senhor e Salvador, como o único que pode reger a nossa vida, como o único que pode guiar, como o único que pode nos salvar, nos tirar do império das trevas, do nosso tremedal de lamas, daquilo que nós vivíamos outrora, só o fato de nós darmos a nossa vida a Ele já é um ato de fé. É por isso que a palavra diz que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Não há nada que possamos fazer, não há nada que possamos viver, não há nada que possamos falar para Deus: Deus, eu fiz isso, por isso eu sou merecedor. A verdade é que nós somos salvos somente pela fé. Mas a fé é algo tão maravilhosa que a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. E nós iremos aprender um pouco mais sobre como nós precisamos viver em fé. Amém? Quantos creem que o Senhor está aqui nessa noite? Diga amém. Amém. Isso é um ato de fé. Quando você declara com todo o seu coração que você crê que o Senhor está aqui neste lugar, que a orla de suas vestes enche o templo, você está tendo uma declaração de fé. Mas se você apenas fala porque o pregador falou, mas se você fala apenas porque o culto, a igreja está pedindo, a igreja está falando, você fala apenas da boca para fora, são confissões vazias. E Deus não quer nessa noite que nossas vidas sejam regidas por confissões vazias. Deus não quer que nós sejamos apenas cristãos nominais. Deus não quer apenas que sejamos uma multidão que vem à casa do Senhor, que segue o Senhor, que sabe sobre o Senhor, mas não tem a sua fé depositada nele. E nós precisamos cada vez mais ter a fé depositada nele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nesses últimos dias nós temos visto um povo sem fé, desesperado, angustiado, desolado, e nós precisamos ter uma vida rompendo em fé. Hoje nós vemos o mundo desesperados, e não somente quando eu falo de mundo, não somente as pessoas que não temem a Deus, mas até mesmo muitos cristãos, quando vê as notícias de guerra, quando vê as notícias de crise econômica, quando vê tudo que tem acontecido no dia a dia, as pessoas ficam desesperadas, preocupadas, como se elas não soubessem que tudo isso faz parte, que tudo isso tem que acontecer, porque o nosso amanhã não está aqui nessa terra, o nosso amanhã está em viver eternamente com o Senhor. Então nós temos visto muito cristão preocupado, angustiado, com o coração pesado. Porque o que vai ser da minha família, o que vai ser da minha casa, o que vai ser do meu trabalho, o que vai ser das minhas finanças, o negócio está pegando, e esquecem que eles precisam depositar a fé em Cristo Jesus. Irmãos, a sua igreja, irmãos, nós somos uma igreja vitoriosa, nós somos uma igreja que tem todo o aval do Senhor aqui nessa terra. Nós caminhamos de vitória em vitória, ainda que o mundo, ainda que as perseguições, ainda que as tribulações venham nos cercar, nós temos a plena certeza de que o nosso Deus está conosco. Por isso que o salmista falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que tudo ao meu redor esteja perdido, ainda que não veja a solução no fim do túnel, não temerei mal algum, porque o meu Deus, o meu pastor, porque o nosso Senhor está conosco. Irmãos, nós já vencemos pandemia, nós já vencemos Covid, nós já vencemos várias coisas, estamos aqui hoje pela graça do Senhor Jesus. Não há nada nessa vida que possa nos tirar, nos arrebatar das mãos do Senhor. Por isso a nossa fé deve ser cada vez mais depositada nele. As nossas angústias, as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos desejos,
devem ser depositadas nele, porque ele tem para nossas vidas um fardo que é leve, porque ele tem para nossas vidas algo que é sobremaneira sobrenatural, indizível. Ele tem tudo o que nós precisamos. Então nós, nesses últimos dias, não podemos viver com medo de tudo, mas nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor Jesus. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, isso aqui não é uma confissão de você estar como coitadinho, ai, aconteceu isso, mas tudo coopera. Não, é uma confissão de fé, é você saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo escreveu isso, ele falava sobre as angústias, sobre as perseguições, sobre as tribulações, ele falava sobre o contexto de você passar por grandes dificuldades aqui nessa terra, mas você tem a certeza de que tudo isso que você está passando, de que todo esse momento de tribulação, esse todo momento de turbulência, coopera para o bem de você, para que você cresça na fé, para que você se aproxime do Senhor, para que você tenha um desenvolvimento de caráter de Cristo, para que você cada vez mais tenha o caráter de Cristo forjado em você. É para isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não somente para as coisas materiais, porque sim, Deus é aquele que nos abençoa, e como nos abençoa nas coisas materiais, nas coisas terrenas, mas principalmente nas espirituais, porque é com isso que o Senhor se preocupa com nossas vidas. Ele não quer que sejamos apenas cristãos que ficam seguindo a Ele pelo que Ele pode fazer, como outrora, como vemos aquele exemplo que o Senhor recebe aquela multidão e fala: vocês não estão aqui porque vocês querem ouvir a minha palavra, não é porque eu sou o pão da vida, não, é porque vocês querem ver os milagres, é porque vocês querem ver as coisas, é porque vocês querem ver aquilo que eu posso dar a vocês. Mas o que o Senhor quer dar a nós, e que Ele deseja dar a nós, é a salvação. Essa é a vontade do Senhor, que todos nós não só sejamos salvos, mas cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, ao que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, é que sejamos cheios da sua presença e que vivamos uma vida extraordinária na fé. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Eu estou falando muito rápido, posso dar um pouco devagar aqui. Obrigado, presbítera Grace. A Grace falou assim: dá uma paradinha, vou beber água aqui. Irmãos, quando Paulo fala em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem, ele estava declarando a sua fé tamanha em Cristo Jesus, que ele sabia que nada podia tirar esse sentimento, essa visão. Não há nada que o mundo pudesse oferecer, não há nada que o mundo pudesse colocar aos seus pés, não há nada que pudesse tirar, nem que alguém que ele era muito próximo se virasse contra ele no meio da igreja, nada disso poderia afastá-lo da presença de Deus, porque ele sabia que no final de tudo aquilo iria cooperar para que ele pudesse cada vez mais estar mais enraizado na presença do Senhor Jesus, porque ele sabia que a vindoura glória não podia se comparar a nada aqui nessa terra, porque ele sabia que nós, como cristãos, não devemos apenas estar olhando para o mundo natural, mas nós devemos e somos chamados para olhar o mundo espiritual. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para que possamos proclamar as verdades do Senhor, para que possamos viver uma vida de fé e santidade. E se nós não tivermos essa visão, nós iremos servir a Ele com o olhar mundano, com o olhar do velho homem, e o Senhor não quer isso. Ele quer que nós sejamos transformados por completo. É por isso que quando nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor, o Senhor sempre fala através da vida do pastor, de quem faz ali o momento da sua conversão: você aceita o Senhor como o Senhor Salvador da sua vida, é como aquele que vai te governar, é como aquele que vai te guiar, é como aquele que vai te disciplinar, é como aquele que vai te conduzir, é como aquele que vai te salvar daquilo, do seu interior, do seu pecado, da sua vida, da sua má conduta, do seu velho homem. Por isso que nós decidimos e falamos a Ele: eu aceito, sim, eu creio, porque essa é a confissão que salva. Esse é o modelo de vida que Deus quer para nossas vidas, e a partir daí, não mais viver como homens,
como meninos, não mais viver como pessoas que estão olhando aqui o natural, mas principalmente olhando o espiritual, olhando aquilo que Deus tem para nossas vidas, não somente a nível de, Deus tem um plano para que eu tenha um desenvolvimento profissional, para que eu tenha um desenvolvimento na minha família, para que eu consiga desempenhar um bom estudo, não, mas para que possamos cada vez seguir em conhecer a Cristo e ter uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Se nós declaramos que amamos a Ele, se nós declaramos que temos fé nele, que cremos nele, e não temos intimidade com Ele, essa confissão é vazia. Se nós não temos o prazer e o sentimento de buscar a Ele, mesmo que quando você esteja naquele dia que você não está com vontade de ler, você não está com vontade de orar, você não está com vontade de fazer nada, você está imprestável. Ontem o presbítero Luciano falou esqueci, melancólico, né? Que para acordar é uma tristeza e para se decidir também, não, irmãos, mesmo que quando você está naqueles dias, você tem que buscar o Senhor, e aqueles que assim fazem é um ato de fé. Outro ato de fé, irmãos, que nós devemos tomar e decidir, às vezes nós confundimos o emocional, às vezes a gente confunde o arrepiar, às vezes a gente confunde algo que venha mexer com o nosso emocional com fé, mas a fé não é isso. A fé é você saber que mesmo que você esteja no seu quarto trancado e você não chore, você não arrepie, você não faça nada, mas o fato de você estar ali entregando a sua vida ao Senhor, buscando a Ele, isso é um ato de fé. Porque você sabe que aquilo que você está fazendo terá um resultado grandioso na sua vida. Porque você sabe que você não está no quarto perdendo tempo. Porque você sabe que você não está ali à toa, mas você está ali porque você serve um Deus que brevemente voltará e buscará aqueles que o amam, que têm intimidade com Ele. Então não é só o arrepiar, não é só o se emocionar, como diz o louvor, mas é você realmente, de fato, buscar a glória de Deus, é você buscar de fato a presença de Deus, é você largar um pouco do celular e falar assim, agora eu quero buscar a presença do Senhor, é você largar um pouco as séries na Netflix e agora eu quero buscar a presença do Senhor, e eu não senti hoje, eu não senti amanhã, eu não senti depois, mas uma hora eu sei que o Senhor irá me responder. Nós temos que ser como Jacó, que lutou com aquele anjo e falou assim, Senhor, eu quero a minha bênção, eu não vou sair daqui sem ser tocado por Ti, e assim continua a nossa vida com Deus. Obrigado, irmã. Está pedindo para eu manusear. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Nós não podemos viver uma vida da boca para fora. A palavra de Deus diz que é chegada a hora em que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É impossível adorar ao Senhor se você não tiver fé. É impossível você buscar algo de Deus se você não tiver fé. É impossível você receber um milagre se você não tiver fé. É impossível você receber a bênção do Senhor se você não tiver fé. A palavra de Deus diz lá em Tiago, se eu não me engano, vocês não recebem porque vocês não sabem como pedir, porque vocês pedem como na visão carnal, e vocês pedem não crendo naquilo que vocês estão pedindo. Quantas vezes nós já oramos ao Senhor, Senhor me dá isso, aí a gente, depois que acabou, poxa, será que o Senhor vai me dar? Será que Deus tem a capacidade de me dar isso? Não, irmãos, nós precisamos ter cada vez mais e exercitar a nossa fé. Irmãos, a pior coisa que existe é um cristão que perdeu a sua fé. A pior coisa que existe é um cristão amortecido, é um cristão morto, que não tem mais fé, que não consegue mais colocar a sua fé no Senhor Jesus. Irmãos, eu já ouvi, aqui na igreja, mas essa pessoa já saiu. Deus não faz mais milagre como antigamente. Falei, meu Deus do céu, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós vemos grandes milagres acontecer neste lugar. A pessoa fica tão incrédula que ela não consegue ver os milagres do Senhor na sua vida, na vida da sua igreja. E isso é algo perigoso. Quando nós olhamos e começamos a perder a fé, quando começamos a desacreditar daquilo que Deus pode fazer, nós somos apenas como um soldado que entrou para a guerra sem nenhuma armadura. Você está fadado ao fracasso, você está morto, você está praticamente derrotado. Não há como, não tem como. A palavra diz em Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza de que nós, irmãos, não é algo que assim, eu vou jogar no tigrinho. Não, não é, isso não é fé, isso é loucura. Irmãos, a fé é você ter a certeza. Espero que ninguém jogue tigrinho aqui, senão vai ficar chateado comigo.
A fé não é isso. A fé é você ter a certeza daquilo que Deus já providenciou a você, daquilo que Deus já deu a você. Um exemplo, a salvação. Salvação é um ato de fé. Eu creio que o Senhor me salvou, que me redimiu, que me libertou, em que pese eu não seja o melhor homem, o mais perfeito, mas eu busco cada vez mais ser transformado por esse Deus que me salvou, que me redimiu, e as minhas atitudes conduzem, e as minhas atitudes mostram esse sinal de arrependimento. Isso é fé. Fé é você olhar e ver uma situação que não há solução na visão humana, e você falar, o meu Deus tem poder para vencer isso. O meu Deus tem poder para desbratar e derrubar muralhas. O meu Deus tem poder para me curar. O meu Deus tem poder para salvar a minha família, para me libertar do vício da pornografia, para me libertar de um vício que eu tenho, da alcoolismo, de drogas, enfim. O Senhor tem poder para me libertar. Isso é fé. Isso é fé. Irmão, você já conversou com aquelas pessoas que são pessimistas, né? A gente vai conversar, não, porque é isso, mas desse jeito não dá. Não, porque, pelo amor de Deus, irmãos, quando abre a boca, só sai asneira, você fica até mal, o ambiente fica até pesado, né? Você ouve tanta murmuração, Irmãos, e isso é maravilhoso, porque não é somente de hoje, não é somente a geração de hoje, mas desde o princípio. Eu separei aqui alguns exemplos. O povo de Israel no Egito tinha acabado de ser liberto, tinha acabado de ver o mar abrir, tinha acabado de ver as coisas gloriosas que o Senhor havia feito, mas todo o tempo murmurando, todo o tempo abrindo a boca e falando assim, eu queria estar no Egito, eu preferia comer a cebola, misericórdia, irmãos, pessoa assim dá até preguiça de ouvir, sério. E aí tem os espias, irmãos. Nossa, irmãos, os espias, eles tinham visto ali a terra maravilhosa e confirma, nossa, de fato, essa terra é maravilhosa, ela mana leite e mel, ela é algo preparado da parte de Deus para a gente, mas somos como meros garfanhotos na sua visão. Mas o inimigo é maior, o inimigo é mais forte, nós temos a tendência de colocar dificuldade que Deus não tem essa dificuldade. Deus falou, vocês vão lá, vão conquistar, vão pegar a sua vitória e está tudo certo. Mas é porque é difícil. Existe até um louvor que diz, é fácil demais, nós que complicamos tudo. Mas nós não podemos ser como aqueles espias que estavam botando dificuldade, falavam, não vai dar, não tem como. Nós temos que ser como aqueles dois que falaram assim, eia, como se estivesse falando assim, opa, vamos voltar aqui à razão, opa, vamos despertar, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nós devemos ter essas declarações de fé na nossa vida, irmãos. Agora, às vezes, nós estamos passando por dificuldades e a gente fica calado. Meu Deus, será que dá? Não, profetize, fale, abra sua boca e fale assim, o meu Deus é maior que meus problemas, o meu Deus é maior que essa dificuldade, minha família, meu marido, meu esposo, sei lá quem está precisando de libertação, o meu Deus pode libertar e curar essa pessoa e salvar. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para declarar que aquele parente perdido, que aquele parente está longe dos caminhos do Senhor, estará aqui neste lugar adorando ao Senhor. Em vez de falar assim, esse aqui é um caso perdido, já era, não tem como, nem Jesus dá jeito. Não, irmãos, abra sua boca para falar assim, eu creio que um dia ele estará aqui presente. Assim como eu creio que um dia a minha tia estará aqui e voltará para a presença do Senhor Jesus. Nós precisamos viver uma vida de fé, irmãos. Chega de murmurar, chega de ficar no mimimi, chega de buscar um evangelho Nutella que tenta apenas acomodar as suas vontades. Nós devemos cada dia mais fazer morrer o nosso eu para que Deus viva. E fé não é só para a sua glória, para você ser servido, para você ganhar, para você receber, é para que Deus seja glorificado através da tua vida. Porque que eu sempre falo aqui, o meu exemplo, irmãos, já fui asmático e Deus me curou, não é porque eu sou bom, é porque a glória de Deus é a presença de Deus, é porque Ele tem poder para que eu pudesse testemunhar algum asmático, para que eu pudesse testemunhar algum momento que Ele tem cura, e Ele dá cura hoje em dia também. O nosso Deus está aqui, irmãos. Quantos podem sentir a presença do Senhor? Amém, glória a Deus, Ele está aqui neste lugar. Irmãos, quantas vezes nós olhamos e vemos assim, minha vida é assim, nada dá certo para mim. Irmãos, queima isso, é mentira do capeta, não deixa que as vozes satânicas alcancem o seu coração.
Não deixem que as vozes satânicas permeiem o seu coração. Quando vier, você diga: eu sou nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando você vier, Satanás vier com aquele sentimento: ninguém me ama, eu sou amado pelo meu Pai. Ainda que minha mãe me abandone, o Senhor está comigo. Irmãos, aqui neste lugar, irmãos, aqui nessa palavra, é o antídoto para toda e qualquer dúvida do nosso coração, para toda e qualquer incerteza da nossa vida. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Nós precisamos ter intimidade com essa palavra, porque se nós não tivermos, nós iremos cair no conto do vigário, nós iremos cair na fala do inimigo, nós iremos ser levados por qualquer vento de doutrina, nós iremos ser enganados. Irmãos, a presença do Senhor, a palavra do Senhor é suma importante para nossas vidas. Em Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Então, se nós dizemos que temos fé no Senhor, palavras de maldição, palavras de negação, palavras de murmúrio não devem estar na nossa boca. Palavras de eu não consigo, eu não posso, não dá, não tem como, não pode estar na nossa boca, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. E não é apenas no sentido de, agora ele é o maioral, não, é no sentido que o Senhor me dá capacidade para lutar, vencer, porque Ele me deu a vitória. Nós precisamos ter isso em mente, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós duvidamos das orações que nós pedimos a Deus. Irmãos, tem um texto muito incrível que quando eu estava estudando me saltou aos olhos, o exemplo de Zacarias. Zacarias, ele orava para ter um filho, o Senhor manda um anjo revelando que ele teria um filho e que aquele filho seria um filho maravilhoso, as nações se alegrariam, seria um filho que traria grande alegria ao mundo, que no caso era João Batista. O homem que estava orando por isso, ele ficou em dúvida: Senhor, eu estou muito velho, pelo amor de Deus. Não, irmãos, nós não podemos. Às vezes Deus dá uma palavra para nós. Às vezes nós estamos aqui, quando nós estamos conectados com o culto, quando nós estamos ouvindo com atenção aquilo que tem sido ministrado nos louvores, aquilo que tem sido ministrado durante a palavra. Às vezes Deus solta uma palavra para nossas vidas e a gente duvida daquilo que Deus está ministrando. Às vezes nós queremos apenas que Deus chegue assim como chegou com Zacarias, com um anjo, e fale: olha, isso aqui está acontecendo com você, fulano, vai ser assim, fulano. Não, irmãos, nós temos que tomar posse daquilo que tem sido ministrado aqui. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, esse momento de culto, em que pese nós ofertamos a Ele tudo o que temos e somos, é um momento que Ele derrama muitas bênçãos, muitas palavras, direcionamento, derrama coisas maravilhosas. Se nós não estivermos atentos com os olhos da fé, nós iremos deixar passar essa oportunidade. Imagina se o cego Bartimeu deixa passar aquela oportunidade de gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Imagina se ele deixa passar aquilo, irmãos, ele ia ficar cego para o resto da vida e nem seria registrado na Bíblia. Ninguém nem ia saber que ele existe, ou que ele existiu. Mas o ato de fé dele, em reconhecer que aquela era uma oportunidade única, aquele era um momento único para a vida dele, fez com que ele se tornasse um exemplo para nossas vidas. E nós hoje estamos aqui na casa do Senhor todos os dias. E antes, irmãos, eles tinham que ter um momento com o profeta, tinham que ter um momento com alguém específico para poder ter essa oportunidade. E o profeta, nós sabemos que um homem não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas hoje, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nossas vidas. E hoje, diariamente, nós estamos vindo aos cultos e nós perdemos muitas vezes oportunidades de sermos abençoados por Ele, de sermos direcionados por Ele. Muitas vezes nós perdemos por não estar atento àquilo que está sendo pregado, àquilo que está sendo ministrado. Durante o culto está tendo coisas paralelas, pensando na vaca louca, não sei. E a gente esquece que esse é o momento que nós separamos e que devíamos separar para Jesus, para Ele. Irmãos, quando você está na presença do Senhor Jesus e você coloca toda a sua atenção a Ele, isso é um ato de fé. É você reconhecer que o Rei dos Reis, o soberano, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores está aqui neste lugar. Está aqui neste lugar. Irmãos, entenda uma coisa: o mais impossível Deus já fez.
que foi a salvação. O que era difícil demais, Deus já fez. O resto, tudo que Ele pode fazer, irmãos, é fichinha. Ele pode te dar um emprego melhor, Ele pode curar você de uma diabetes, Ele pode curar você de um câncer, Ele pode te trazer à luz e te libertar de algum vício, de alguma dificuldade. Ele tem poder para tudo isso. Somos nós que limitamos o poder de Deus. Somos nós que falamos assim, Deus, acho que isso aqui não é muito assim. Eu vi o irmão sendo curado, eu vi o irmão sendo liberto, mas eu acho que o meu caso é um caso assim, precisa ser estudado. Não, irmãos. O Senhor, não há dificuldade, não há nada. Ele fala, acaso há alguma coisa demasiadamente difícil que eu não possa fazer? Há algo que eu não possa fazer na tua vida? Há algo que eu não possa fazer na tua vida? Nós não podemos limitar o Senhor Jesus, o nosso Deus. Irmãos, se a mulher hemorrágica ficasse em dúvida que aquele momento ali era um momento que ela poderia ser curada, afinal de contas ela já tinha tentado de tudo, já foi anos e anos em tratamento, e será que ela tivesse dúvida, mas será que eu vou ser bem recebida? Será que o povo vai me receber com os bom grado? Eu sou assim, o pessoal não vai me receber. Será que, irmão, se ela tivesse em dúvida, ela não seria curada. Se ela não tivesse a fé de falar assim, eu não estou nem aí para quem está do meu lado, eu não estou nem aí para o que está ao meu redor, eu quero o meu foco é o Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor e a gente fica preocupado com o que está na direita, com o que está na esquerda, com o que está na frente. Não, irmãos, vamos aqui para adorar o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para louvar o Senhor Jesus. Se der pau aqui nos instrumentos, a igreja pega fogo e, irmãos, você está aqui para adorar o Senhor Jesus. Se os instrumentos errassem, amém, irmãos, você está aqui para adorar o Senhor Jesus. Não para ficar julgando, não, nós temos aqui pelo Senhor Jesus. A igreja não vai pegar fogo, amém? Só no Espírito, amém, glória a Deus, só no Espírito. Irmão, se o centurião ficasse em dúvida que o Senhor Jesus pudesse curar o seu criado não seria curado. Não seria curado. Ninguém nem sabia que existia esse centurião na palavra. Mas algo lindo que ele soltou uma confissão de fé ali naquele momento. Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. E a gente não tem essa fé, irmãos. Jesus olha e fica admirado e fala assim, nem todo Israel ouviu uma fé como essa. Já pensou o Senhor falando isso das nossas vidas, irmãos? Como que quando nós abrimos a nossa boca, o que sai da nossa boca? Será que sai palavras de fé? Será que quando você vai conversar com alguém, você conversa pela pessoa, não, vai dar certo, isso dá certo, Deus vai abençoar, ou será que você, isso aqui nem bora tentar, que vai dar ruim? Que tipo de pessoa você é? Será que você é como esse centurião que tem a fé total no Senhor? Senhor, apenas manda uma palavra. Uma palavra só. Eu não preciso que tu vá até lá. Se tu mandar uma palavra, ele será curado. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O milagre não depende do quanto nós conhecemos o Senhor. A resposta de Deus não depende do quanto nós conhecemos a Ele, mas do quanto cremos, do quanto nós depositamos a nossa esperança, do quanto nós depositamos a nossa confiança, do quanto depositamos tudo que temos e somos nele. Não adianta você saber que Ele pode fazer milagre, que Ele pode curar, que Ele pode libertar, que Ele pode salvar, que Ele pode expelir demônio. Não adianta você saber isso. Mas quando você crê, aí sim faz total diferença. Faz total diferença, porque o Senhor ama aqueles que creem no Senhor, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. É impossível agradar o Senhor. E nós temos que viver por fé. Nós temos que respirar todos os dias isso e falar, Senhor, eu quero tomar atitudes que agrade a Ti, Pai. Eu quero viver uma vida de santidade, de fé, porque eu sei que o Senhor tem coisas grandes e que o Senhor disse que nós experimentaríamos coisas maiores e que faríamos coisas maiores. E quantas coisas nós vemos Deus fazendo nos dias de hoje, irmãos. Recentemente é um vídeo antigo, mas eu tinha revisto, passou na minha timeline um vídeo antigo de uma mulher que foi curada. Ela era cadeira de roda, cadeirante, não podia andar. E ali no momento de louvor, no momento, acho que era uma vigília, ela levantou e saiu pulando. Irmãos, Deus pode fazer isso hoje. Irmãos, outra coisa, as pessoas
colocam uma grande limitação na área financeira, e aqui eu quero colocar um ponto. O Senhor tem poder de abençoar? Sim. Tem poder de mudar a sorte da sua vida? Sim. Mas na área financeira, se você não colocar ali assim, Senhor, eu preciso me organizar, e se organizar, não vai dar certo. Porque fé é isso, é você agir a favor daquilo que você almeja, daquilo que você quer que Deus faça. É igual, por exemplo, alguém que quer empreender e quer que o empreendimento caia do céu. Vai dar certo? Não vai dar certo. Você tem que correr atrás para fazer dar certo. Então nós precisamos colocar e entender que fé não é somente você falar assim, eu creio, mas é você agir conforme ao que você fala. É você trabalhar conforme você fala. Então se você diz, eu creio que o Senhor irá vir me buscar, então eu vou andar em santidade, porque eu creio que Ele vem me buscar. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então se eu creio que Ele está vindo, eu vou me santificar. Eu não vou ficar flertando com o mundo, eu não vou ficar flertando com o pecado, eu não vou me envolver em amizades erradas, eu não vou me envolver em coisa errada, porque eu preciso me santificar, porque o Senhor está voltando. Isso é fé, irmãos. É algo simples, às vezes a gente acha que fé é aquele irmão que chega e já vai falando em línguas, e vai, não, irmãos, não é isso. Fé é você acreditar no seu coração, fé é simples. Por isso que o Senhor fala, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é isso que importa. Quando... Misericórdia. Aulinha, esqueci o discípulo que andou sobre as águas. Pedro, misericórdia, fugiu da minha cabeça o nome dele. Quando Pedro subiu sobre as águas, primeiro ele lançou a palavra dele, para depois ele agir. Imagina se ele só falar assim, Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ter contigo. Aí Jesus fala, vem. Eu vou nada, vou ficar aqui mesmo. Ele não ia andar sobre as águas. Nós precisamos falar, profetizar, declarar com o nosso coração, não da boca para fora, porque se nós declaramos, nós cremos, se nós cremos, nós devemos tomar atitudes para que aquilo aconteça. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Me perdi aqui, irmãos. Amém. Irmãos, nós seres humanos temos a mania de olhar as coisas pelo viés humano. É aquele negócio de, eu só acredito vendo. Irmãos, se você é uma pessoa que costuma falar isso, exclua do seu vocabulário em nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a vida da igreja primitiva e nós vemos os feitos extraordinários que acontecia naquele momento, irmãos, a sombra de Pedro curava o pessoal, irmãos, misericórdia. Nós temos esse poder na palavra, no entendimento, não que agora você vai sair por aí, a tua sombra vai saindo curando todo mundo, é no propósito de Deus, mas naquele momento tinha coisas maravilhosas que aquela igreja vivia e presenciava, não porque Deus fazia, mas porque eles criam que isso poderia acontecer, eles criam que Deus tinha um poder para curar, para libertar, para transformar, e por conta que eles criam, isso eles viam, e a gente pensa que, eu preciso ver para depois eu crer. Não, irmãos, nós temos que crer primeiro para depois ver o sobrenatural de Deus acontecer. Não tem como, irmãos, não tem como. Jesus deixa de curar, de libertar uma cidade por conta da sua incredulidade. A pior coisa que pode afetar a minha e a tua vida é a incredulidade. É a incredulidade, porque se você for um homem, um servo incrédulo, você não frutificará para o reino de Deus e você muito provavelmente não. De certeza você está fora do livro da vida. Porque você não crê nele. Você só fala. Crer nele não é apenas vir à igreja. Crer nele é você estar aqui cultuando a ele. Crer é você saber que ele está aqui. E quando você está cantando louvores, você dá o seu melhor. Irmãos, eu não sei cantar bem. Mas quando eu estou aqui, eu tenho até a brincadeira com o Anderson, né? Que às vezes a gente vai passar o som. Aí o Anderson, aí eu vou cantar para ele. Ele fala, não, canta não. Bora tentar pegar aqui no tempo. Mas, irmãos, quando está aqui no louvor, eu não estou nem aí, irmãos. Eu vou cantar mesmo para o Senhor, é para Ele. Muitas vezes a gente fica calado porque, o irmão do meu lado. Irmãos, a glória a Deus. Deus vai abençoar o irmão, o ouvido dele, mas a minha palavra é com o Senhor Jesus. Eu quero me entregar o melhor. Já pensou se o cego Bartimeu se incomoda? O pessoal manda ele calar a boca. Ei, cala a boca aí, homem. Irmãos, está nem aí, irmãos. A salvação é individual. A experiência é pessoal, é aquilo que você entrega para o Senhor. Eu sempre falo antes dos retiros, que Deus abençoa no retiro conforme a sua expectativa. Se você vai lá com a expectativa baixa, Ele vai te abençoar. Se você vai com a expectativa média,
ele vai superabundar, mas quantidade média. Mas se você vai lá se entregando e fala assim, neste retiro o negócio vai pegar, meu irmão, o Senhor fala contigo e o Senhor faz coisas grandiosas na tua vida. Assim mesmo no dia, se você levantar da sua cama e falar assim, hoje o Senhor vai me abençoar, hoje o Senhor está comigo, e começar a falar com Deus e ter intimidade com o Senhor, assim acontecerá. Quando muitas vezes alguém chegava para pedir algo do Senhor, o Senhor falava o quê? Faça conforme a sua fé. Como é que está a nossa fé hoje, irmãos? Quando nós falamos de fé, é você entregar, é você entender que tudo depende do Senhor. Que não há nenhum esforço que você possa fazer que vá mudar a situação. É o Senhor, isso é fé. Fé é você crer nele com todo o seu coração, alma e entendimento. Nós precisamos buscar ter mais ousadia na presença do Senhor, irmãos. Nós precisamos buscar, a palavra diz, acheguemos confiadamente, visto que Ele é o nosso sumo sacerdote. Do que nós podemos ter medo? Pelo contrário, irmãos, eu acho que, olhando aqui os servos de cabra doido mesmo, assim, que está nem aí, que quer buscar o Senhor. Davi, um rei, todo ali na sua elegância de rei, estava dançando, saltitando, para lá, para cá. Irmãos, ele não estava nem aí porque os outros estavam falando, estava nem aí para sua mulher, estava nem aí, ele queria agradar ao Senhor. Assim também aquele que ama o Senhor e que tem fé nele não está se importando com a direita, com a esquerda, com o centro, com em cima, quem está embaixo. Ele quer se importar com o Senhor Jesus. Ele se importa com aquilo que o Senhor pensa a seu respeito. Nós precisamos chegar com ousadia no Senhor Jesus e viver uma vida de fé, como diz o louvor, rompendo em fé, viver cada vez mais na presença do Senhor Jesus. Irmãos, perdão, quero chorar aqui. Mas se eu chorar, vocês já sabem, né? Voz da Top Time. Irmãos, nós precisamos buscar ousadia no Senhor para que possamos ver coisas maiores, irmãos. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver apenas acomodados com a nossa vida, de ir para o trabalho, sair do trabalho, ir para casa, vir para a igreja. Não, Ele quer que nós experimentemos coisas sobrenaturais. A palavra diz, busca-me, busca minha presença, invoca-me, eu te responderei e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Irmãos, nós precisamos ter esse fogo em nosso coração, irmãos. Juventude, pela misericórdia, esse é o momento que vocês têm de buscar e se apegar à verdade que o Senhor tem ministrado em nossas vidas todos os dias, porque, irmãos, os dias são maus. Irmãos, se você for hoje para qualquer faculdade aí, principalmente federal, irmãos, você vai ver o caos que é. E se você não estiver fortificado na palavra do Senhor, game over. Nós precisamos cada vez mais ter o passo de fé, assim como a mulher samaritana, assim como o cego Bartimeu, clamar ao Senhor Jesus, buscar a Ele de todo o nosso coração. Irmão, nós tivemos um passo de fé aqui muito grande. Não sei se vocês viram aqui os instrumentos aqui. Nós tivemos um passo de fé. E aí, irmãos, graças a Deus que não tem esse aqui, mas em outros lugares já a gente sabe, tem gente sempre fala, mas não quer ser... Não, irmãos, não é pra gente, é para glorificar a honra e glória do Senhor Jesus. Mas a igreja é pequena, irmãos, é do Senhor, nós temos um passo e vai dar certo. Como deu certo, Deus vai abençoar. Mas nós precisamos ter cada vez mais a convicção de que é uma bênção. Não reclame, não murmure, não, é uma bênção. Vamos e Deus vai abençoar e vai dar tudo certo para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, é muito maravilhoso ver o exemplo da viúva. É muito maravilhoso ver o exemplo da viúva que a palavra ali diz que enquanto ela tinha vasilha, o azeite ia se multiplicando. Enquanto ela tinha vasilha, o azeite ia se multiplicando. Se ela decide sair atrás de toda aquela cidade e pegar a vasilha de todo mundo que estava ali, ela ia ter azeite, meu amigo, para dar e vender de toda a cidade. Assim também, às vezes, nossas vidas, irmãos. Às vezes a gente está, Deus está enchendo e está transbordando. Mas aí a gente para, não, estamos satisfeitos aqui, está tranquilo, estou de boa.
Não, irmãos, temos que buscar mais e mais do Senhor Jesus. É crescer de fé em fé, de glória em glória. É não se acomodar, é não se deixar vencer pelo comodismo, porque o ser humano o ser humano tende a viver num comodismo. Não, é você querer mais e mais e mais do Senhor, e Ele se derramará sobre sua vida de forma sobrenatural. Então, eu quero, os irmãos do louvor já pode se achegar. Eu quero dar algumas dicas, né, sobre uma fé que é simples e prática, sobre uma fé que não é aquele negócio que o pessoal fala, não, é você viver para a presença do Senhor Jesus. Primeiro ponto, nós já trabalhamos aqui, a fé, ela não é passiva, ela é ativa. Não é apenas crer lá no fundo, não é apenas você falar da boca para fora, mas é você agir conforme a confiança em Deus. Tiago 2,17, a fé, se não tiver obras, é morta por si mesma. Segundo, a fé simples é vivida nas pequenas decisões. Eu vou decidir orar mesmo sem ter vontade. Eu vou decidir amar alguém, perdoar alguém, mesmo que aquela pessoa tenha me ferido de uma forma assim que não tem como explicar. Ela me feriu, mas você decidir perdoar é um ato de fé. Continuar servindo ao Senhor Jesus, independente das dificuldades, mesmo se estiver cansado. Entregar tudo que você tem no louvor, isso também é um exemplo. Terceiro ponto. A fé, ela cresce com o uso de fé em fé. O justo viverá pela fé, Romanos 1:17. A fé ela é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais você vai tendo a confiança no Senhor. Por quê? Porque o Senhor vai te corresponder. Se você tem um momento de fé aqui, o Senhor vai te corresponder. Se você, vou dar um exemplo, você começa a orar por algo e aquilo acontece, você, poxa, Deus me respondeu. Aí você já começa a confiar mais nele e você vai tendo um passo de intimidade. E a cada momento que isso vai acontecendo, você vai tendo mais intimidade com ele e vai vivendo de fé em fé. A fé é simples, é crer antes de ver. A fé, ela resiste às circunstâncias. Não importa o clima, não importa o humor, não importa o momento, não importa nada. Eu sei em quem tenho crido, 2 Timóteo 1:12. Mesmo quando tudo diz que não, nós sabemos o Deus que nós servimos. A fé, ela é alimentada pela palavra. Não há como nós, a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Se nós não colocamos isso em nosso coração, não vai gerar fé. Você pode pedir, Senhor, aumenta a minha fé, mas se você não se esforça para ouvir, para buscar, não vai dar certo. Você tem que buscar ao Senhor Jesus, buscar a sua palavra, ter intimidade com Ele. A fé, ela crê que Deus age hoje. Se por acaso você está com o coração hoje com falta de fé, clame ao Senhor Jesus. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero viver o teu sobrenatural. Senhor, eu quero viver a tua presença de uma maneira inexplicável. Eu quero ter uma experiência contigo. E seja feita conforme a sua fé. O Senhor irá te responder, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, pare de tentar resolver tudo sozinho. Você não vai conseguir tentar, e agora eu sou aqui o bonzão. Não vai dar certo. Eu vou tentar vencer essa dificuldade com minhas próprias... Não vai. Você coloque e deposite toda a sua confiança no Senhor Jesus. Irmãos, quando algo apertar, clame e ore de verdade. Busque desesperadamente esse Deus. Se você hoje está aqui e está envolvido com pornografia, clame a Ele e fale, Senhor Jesus, eu preciso ser liberto da pornografia. O que acontece é que muitas vezes nós colocamos uma máscara em nossas vidas e aí a gente está todo entrelaçado na pornografia ou em qualquer outro pecado. A gente chega na igreja, o pastor, né? A gente chega na igreja e glória a Deus, aleluia. Não, irmãos, reconheça. E assim como o cego, Bartimeu, assim como aquela mulher samaritana, busca o Senhor Jesus, se esforce e fala, Senhor, eu preciso ser liberto. Só Tu pode me libertar. Clame, ora de verdade. Mude a sua visão. Jesus quer tocar os seus olhos espirituais. Pare de olhar apenas aqui no terreno. Olhe mais para frente. Olhe naquilo que no que está preparado para você. Algo que nem olhos viram, ouvidos ouviram. O que Deus preparou para nossas vidas. Nós
irmãos, nós temos ideia do peso de glória que está reservado para nossas vidas, e cada detalhe, o simples pegar de água para o irmão, redunda para você um galardão do Senhor, irmãos, isso é maravilhoso. Não olhe apenas no modo natural, viva o sobrenatural de Deus. Peça do Senhor Jesus, o Espírito Santo nessa noite, e você será cheio, inundado, e a sua visão mudará para a honra e glória do Senhor Jesus. E por último, não limite Deus com a sua incredulidade. Não diga que Deus não pode, que Deus não tem condições, que não vai acontecer. A única pessoa que pode limitar e para que você não receba é somente você. O Senhor está aqui hoje, Ele quer se derramar de forma sobrenatural. Por que que Deus se derrama em uns e a gente olha e não se derrama em outros? Por quê? Não é porque Deus ama mais fulano ou ciclano, mas é porque aquele fulano está com o coração totalmente quedado àquele do Senhor Jesus. Está como Maria, está como Ana. Ana estava ali totalmente quedada. E nós precisamos estar assim essa noite, irmãos. Não perca a oportunidade. Não perca o momento. Mas que você possa buscar cada vez mais ser cheio do Senhor Jesus, crendo que brevemente, muito breve, a trombeta irá soar. Brevemente nós não estaremos aqui neste templo, neste momento aqui físico, mas nós estaremos com o Senhor eternamente. Isso que deve mover o meio do seu coração, irmãos. Não perca isso de vista em nome do Senhor Jesus, mas que nós possamos nesses últimos dias pegar a palavra do Senhor e guardar no seu coração, para não pecar contra Ele, para não se distanciar dEle, para não se afastar. Que possamos em nome do Senhor Jesus hoje nos analisar a nossa vida e verificar, Senhor, como está a minha intimidade contigo, como está a minha fé. E se porventura você hoje sente que está com uma falta de fé, que precisa crer, peça do Senhor: Deus, aumente a minha fé, e você será totalmente abençoado por Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Passa a palavra ao ministro André. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa.